em Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler, na verdade, o capítulo inteiro. É um capítulo relativamente pequeno, que fala sobre a história de Davi trazendo a arca do concerto, ou a arca do tesouro. É a mesma arca perdida de Indiana Jones. É óbvio que o filme Indiana Jones e a Arca Perdida é um filme de ficção, mas pautado nessa história, porque a arca está perdida. Hoje não se sabe onde está essa arca. A palavra de Deus diz que a arca vai surgir, ela vai reaparecer num determinado momento da história da humanidade, mas ainda está perdida. Indiana Jones acha que encontrou, mas não encontrou não. Capítulo 13 diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Ajô guiaram o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido as mãos à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Feche os seus olhos por um momento e peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração nessa noite. Peça ao Espírito Santo que não seja uma palavra, uma interpretação, um ponto de vista nosso, mas que seja um ponto de vista do Senhor sendo ministrado à sua vida, que seja uma aplicação do Senhor ao seu coração nessa noite. Converse com Ele, peça a Ele para falar contigo no nome de Jesus. Pai, fala conosco no nome de Jesus, que a Tua bênção, que a Tua palavra venha fluir nos nossos corações, que o Senhor possa revelar de uma forma clara uma mensagem para o Teu povo e venha nos desafiar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus e te pedimos que a Tua palavra venha falar, venha ministrar a cada mente. Por isso eu te peço que o Senhor quebre toda resistência, quebre tudo aquilo, Senhor, que possa porventura constituir-se, Senhor, uma barreira para a manifestação e o entendimento da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Queridos, a arca do Senhor, ela tinha sido conquistada por alguns guerreiros antigos, e essa arca então ficou fora de Israel durante alguns anos.
E durante todo o período, ou quase todo o período do reinado do antecessor de Davi, o rei Saul, a arca ficou fora de Israel, e a arca era um símbolo da presença de Deus. Tinha sido uma ordem de Deus fazer a arca, nós vamos falar sobre isso já, mas só para que vocês possam entender o contexto do que está sendo descrito nesse texto que nós acabamos de ler. A arca era uma caixa não muito grande, talvez do tamanho daquela mesa, um pouco mais larga, uma caixa oca, onde se depositaram alguns utensílios dentro. Também vamos falar sobre esses utensílios hoje. E haviam duas varas, para quem nunca viu uma figura da arca, duas varas, espécies de bambus, uma de um lado e outra do outro. E os sacerdotes, eles pegavam cada um numa dessas alças e carregavam a arca. E a arca deveria, representando a presença de Deus e a autoridade de Deus para o seu povo, ir sempre à frente. Quando o povo caminhava no deserto, a arca ia à frente. Quando o povo saía em guerra, a arca ia à frente. E Deus, ele fez com que uma tenda fosse construída e essa tenda tivesse 3 compartimentos. Era o compartimento externo chamado de átrio, o compartimento interno chamado de lugar santo e um lugar reservado, aproximadamente do tamanho desse púlpito, talvez um pouco mais extenso e um pouco mais curto, onde havia uma separação por uma cortina. O tabernáculo, na verdade, era mais ou menos do tamanho desse templo, o lugar santo e o santo dos santos, e um pátio externo que era maior. E aqui nesse lugar chamado Santo dos Santos ficava a arca, coberta por uma espécie de véu, que eles chamavam justamente de véu, mas que era feito de peles de animais, eram grossos, e havia uma entrada à direita de quem entrava no lugar santo, para entrar no lugar onde estava a arca. Mas esse lugar só podia ser pisado pelo sumo sacerdote para oferecer as orações e os pedidos de perdão pelo povo. Uma pessoa não poderia pisar naquele lugar, porque poderia ser, e eram efetivamente, fulminadas diante da presença do Senhor. Na verdade, a única história bíblica que eu me lembro de alguém ter sido fulminado por causa da arca foi essa, porque sabendo disso, ninguém nunca ousou entrar no Santo dos Santos, porque ali representava-se a presença de Deus. Deus se manifestava através daquele utensílio, e nós vamos também entender por quê. Então, na verdade, Davi, ele já tinha informação que a arca não estava mais em Israel. E ele sabia da importância da arca, porque ela representava a presença de Deus. Ele sabia da importância da arca, porque a arca deveria ter as suas funções, cumprir os seus propósitos dentro de Israel. E então Davi assume o poder e ele diz para os capitães, os sacerdotes, os líderes de Israel. Ele faz uma reunião e então ele faz a proposta. Nós precisamos trazer a arca de volta. A arca precisa estar outra vez em Israel. A arca representa a glória. Nós estamos como que uma nação desprovida da glória de Deus, porque foi essa a ordem de Deus no deserto. E todos concordam, eles fazem uma festa, eles articulam o povo, e então eles celebram uma grande festa para trazer a arca de volta. E Davi, ouçam, cheio de boa vontade, cheio de boas intenções, ele prepara um carro de boi novo, de bois novos, uma carroça, uma carruagem que nunca havia sido usada. E ele então leva à cidade onde estava lá a arca, põe a arca em cima e traz para Israel. Traz para Jerusalém. Na verdade, a arca estava dentro do território hebreu, mas traz para Jerusalém, que era a capital da religião, a capital do judaísmo, como é até hoje. Então essa foi a proposta. A intenção era maravilhosa. Se nós fôssemos contextualizar, seria como se ele pegasse uma caminhonete 0 quilômetro, da melhor marca, e pusesse a arca em cima. Seria como se ele articulasse uma festa da melhor qualidade para poder trazer a arca. E eles então estão trazendo a arca. Há uma festa naquele trajeto que eles vêm de Judá até a capital do judaísmo, Jerusalém. Mas diz o texto da palavra de Deus que num dado momento, provavelmente em função do pavimento que havia naquela época não ser dos melhores,
aconteceu que os bois começaram a ficar trôpegos, pisarem em falso, a arca começa a balançar, e então a arca começa a deslizar no carro e ela vai cair. E mais uma vez um homem chamado Uzá, cheio de boas intenções, porque ele não queria ver a arca se espatifando no chão. Nós não sabemos quais seriam as consequências da arca de Deus caindo no chão. E então ele põe a mão para segurar a arca, para que a arca não caia. Ele estava bem intencionado, pelo menos se não estava, não há nenhuma evidência bíblica que aponte nessa direção. Tudo indica que Uzá tinha boas intenções, tudo indica que ele só queria fazer com que a arca não se espatifasse no chão. Mas no momento que ele toca a arca, ele é fulminado. Ao que tudo indica, caiu um raio em cima dele. Ao que tudo indica, alguma coisa sobrenatural, excepcional aconteceu, e ele foi fulminado, diante de todos, diante da presença do Senhor, diz o texto. O texto esclarece que Uzá foi fulminado perante a presença do Senhor, o que já nos dá um indicativo de que é perfeitamente possível sermos fulminados diante da presença do Senhor. Não parece algo comum, não parece algo que nós pudéssemos de alguma forma cogitar na nossa mente. Como alguém poderia ser fulminado perante a presença do Senhor, com boas intenções, fazendo aquilo que muito provavelmente eu faria. Ativista do jeito que eu sou, do jeito que alguns aqui são, muito provavelmente metade da congregação que está aqui meteria a mão e seria fulminada. Eu, particularmente, me conhecendo do jeito que eu me conheço, certamente, se eu estivesse perto, eu meteria a mão e teria sido fulminado. E então começa a pairar ali naquele lugar um clima completamente oposto ao que se havia inicialmente. Porque o clima era de festa, o clima era de celebração, havia um culto, as pessoas dançavam. Numa segunda ocasião, onde Davi levou efetivamente a arca até Israel, até Jerusalém, ele entrou bailando, ele tirou as suas vestes sacerdotais, a sua veste de rei, e entrou vestido, conforme disse a sua esposa, como um qualquer. Ele entrou vestido como um qualquer. Ele tirou a veste sacerdotais. Por quê? Porque diante de Deus ele queria ser como um qualquer. É como se no nosso sistema o líder tirasse o terno e ficasse vestido como um qualquer. Tirasse a bata e ficasse vestido como um qualquer. Nada o identificava como rei, nada o identificava como líder, nada o identificava, porque ele queria ser como um qualquer. Ele queria estar diante da presença do Senhor como uma pessoa qualquer. Porque a grande verdade é que todos nós somos assim diante do Senhor. Quem é que pode ser mais especial do que outro diante da presença do Senhor? Mas nessa ocasião, ele estava ali então celebrando, mas de repente o clima se torna fúnebre. Porque acabou a festa, acabaram os motivos para a celebração, havia agora um funeral a ser feito. Então ele olha para os arredores e ele descobre que há um geteu que mora ali a caminho de Jerusalém, e ele se certifica, o reinado é todo dele, e ele pode dar ordens, e ele diz: bota essa arca na casa desse homem. E um homem chamado Obed-Edom, ele simplesmente pega a arca e permite que a arca fique na sua casa. Os sacerdotes levam até a casa dele, ele reserva um lugar na sua casa, um dos cômodos, e diz: pode colocar aqui, vai ser um prazer para mim estar, de alguma forma, sendo o anfitrião da arca. E eles então vão, provavelmente, sepultar Uzá, e acabou a festa. Deus parece ter agido como um desmancha-prazer. De vez em quando nós temos essa sensação. Se você nunca teve, eu já tive. E acho que se você parar para pensar direitinho, você também já deve ter tido. A sensação de que Deus é um desmancha-prazer. De que Ele faz coisas diferentes daquilo que a gente planeja. A gente às vezes faz projetos, planejamentos, e vem Deus e estraga tudo. A gente vem e traz as nossas propostas, a gente tem as nossas ideias, a gente tem os caminhos a percorrer, faz planos. Como disse o salmista, porque o coração do homem faz planos, faz projetos, mas a resposta certa do coração vem do Senhor. Mas então, de alguma forma, Deus estragou os projetos de Davi. Era um plano dele, era um projeto dele.
E agora a arca fica na casa de Obed-edom. E diz o texto da palavra de Deus que por 3 meses a arca ficou ali. Foram 90 dias, a arca ficou ali. E o texto termina, essa porção, nós poderíamos ler adiante, mas nós vamos só mencionar o que vem adiante. Mas até ali, diz o texto termina dizendo que a casa de Obed-edom foi abençoada. E tudo que ele tinha prosperou. E então eu vejo um contraste, porque parece que essa bênção e prosperidade não se efetivou na vida de Uzá. A família de Uzá não usufruiu dessa alegria, mas a família de um geteu sim. A família de um hebreu que colocou as mãos na arca com toda boa intenção, teve que vivenciar um luto, enquanto a família de um gentio celebrou a prosperidade da presença da arca. Posteriormente, Davi, quando recebeu a notícia de que a arca estava trazendo prosperidade, ele fez novamente a sua comitiva e levou a arca de volta para Jerusalém. Mas vamos trabalhar a princípio até aqui, em função do tempo que nós temos. Queridos, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Talvez não, mas nós já estamos em abril. Parece que foi semana passada que nós viramos o ano. Nós já estamos em abril. E daqui a pouquinho estamos no meio do ano. E daqui a pouquinho estamos virando o Réveillon novamente, porque o tempo está voando. Você acredita nisso? Eu olhei no calendário e disse: meu Deus, já é abril. E nós como igreja ainda não fizemos nada. Já é abril. É claro que nada é um modo de dizer, não é? Mas nós continuamos vindo aos domingos, cultuando aos domingos, celebrando ao Senhor, participando sempre de cultos abençoados, de adorações abençoadas, de palavras promovidas pelo Senhor que edificam a nossa alma. Mas nós não temos feito nada efetivamente para o Senhor, no sentido de buscar almas, no sentido de evangelizar, no sentido de tentar ampliar os limites da habitação do Senhor. Nós estamos um tanto quanto estagnados, estamos levando a nossa vida de cristãos como que um dia após o outro, esperando algo excepcional a acontecer. Mas somos nós que faremos as coisas excepcionais acontecer. Eu gostaria então de estar olhando para esse texto, para que pudéssemos de alguma forma tirar algumas lições para as nossas vidas que viessem a nos motivar, a alavancar-nos para um padrão, para um nível de vida cristã de maior excelência do que nós temos tido. E quando nós olhamos para Davi e vemos o que a Bíblia, ou lemos o que a Bíblia fala de Davi, e nós presenciamos um episódio como esse, nós ficamos um tanto quanto aflitos. Porque é conflitante para mim olhar um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz que foi Davi, e ver um projeto elaborado por ele dar nisso. Você já pensou sobre isso? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele faz um projeto, e a festa termina num enterro. No que vão dar os meus projetos, os seus projetos, feitos da nossa forma, do nosso modo? A Bíblia diz, queridos, que Davi, ele tinha uma visão correta de louvor e adoração. Segundo textos bíblicos, nós vemos que Davi foi um dos maiores levitas que temos na Bíblia, quando na verdade nem levita ele era. Ele era da tribo de Judá, mas ele era levita no sentido de ser um homem que adorava, um homem que entregava a sua vida em adoração. Ele não estava preocupado com o que as pessoas diziam. Sua esposa Mical, ela esperava ele na janela do palácio, quando ele chegou na segunda tentativa com a arca. E como eu disse, ele bailava, o texto bíblico diz assim, ele bailava na presença do Senhor com todas as suas forças. Ou seja, ele pulava, ele quebrou o protocolo. E sem as vestes reais, então Mical, ela tirou a conclusão, ela chegou à seguinte conclusão: você estava pulando
como um qualquer. Você estava de qualquer maneira aí pulando na presença do Senhor. É como se ela representasse uma crente tradicional, vendo um homem de Deus extrapolando na presença do Senhor, à vontade na presença do Rei dos Reis. Ele tirou suas vestes porque ele estava dizendo assim: o Rei verdadeiro de Israel não sou eu. Há um rei acima de mim, e para ele eu celebro, para ele eu comemoro, para ele ou nele eu festejo. E ele foi criticado. De qualquer forma, ele tinha essa visão correta de adoração. Todas as pessoas que lidam com música, todas as pessoas que lidam com o ministério levítico, com o ministério de adoração, quando se fala sobre um adorador na Bíblia, sobre um levita na Bíblia, sobre alguém que lidava com música, lidava com grupos musicais, sempre, invariavelmente, o primeiro nome que nos vem à mente é Davi. Não é assim? É Davi. Porque ele tinha uma visão correta de adoração. Ele tinha uma visão correta de quase tudo. E foi por isso que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado por Deus para conduzir a arca. E para isso ele precisava também ter uma visão correta de como conduzi-la. Mas Davi não teve. Ele não teve a visão correta de como conduzir a arca, e isso trouxe problemas. Foi a forma que ele fez. Ele tentou sofisticar muito a coisa. Ele fez o certo da forma errada. Ele não seguiu protocolos determinados por Deus e deu tudo errado. Tinha tudo para dar certo. O povo estava com ele. Os líderes estavam com ele. Todas as pessoas estavam com ele. Mas ele fez da forma errada. E então Deus deixou de estar com ele. Sua família pode estar com você. O povo pode estar com você. A liderança pode estar com você. Todo mundo pode estar com você. Mas se Deus não estiver com você, não se iluda. Vai dar errado. Às vezes entramos em projetos que aparentemente têm tudo para dar certo, mas dão errado. Nós vemos um projeto na Bíblia da guerra contra os 5 reinos. E diz a Bíblia que Israel estava pela primeira vez em sua história em vantagem numérica. Haviam 5 reinos do lado de Israel, e a vantagem numérica era tão grande, era tão desproporcional, que eles foram para o deserto para pelejar sem uma estratégia, e deu tudo errado. No final tiveram que clamar a Deus, botar o joelho no chão, porque então perderia uma guerra que aparentemente seria barbada. Porque quando as coisas estão favoráveis, nós temos a tendência de relaxar. E a gente vê isso nas pequenas coisas, né? Eu não sei se você que dirige já teve uma experiência como essa. Você olha em uma vaga grande que cabe em 2 carros, aí você entra de qualquer maneira e dá errado, tem que voltar e fazer tudo de novo. Quando a vaga é pequena, você entra certinho, porque você entra todo cuidado. Mas é grandona, você está tão fácil que você erra. Tem coisas que estão tão fáceis que a gente erra. Tem coisas que estão tão na cara que dão errado, porque nós não tomamos os devidos cuidados, não damos o devido valor e as coisas não acontecem. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Parecia que tudo estava favorável, como aconteceu na guerra contra os 5 reinos. E nós veremos então que quando não conduzimos de forma correta a arca de Deus, ou a visão que Deus nos deu, nós teremos problemas. Você entende isso? Quando você não se conduz da forma apropriada dentro do Evangelho, da forma como Deus te deu para caminhar, as coisas aparentemente estão fáceis, mas vão dar errado. Nós perceberemos claramente porque a visão que Deus tem nos dado e temos recebido ainda não tem rompido da forma apropriada. E você pode dizer: poxa, mas eu vejo essa igreja rompendo da forma apropriada, eu vejo a igreja crescendo, eu vejo as coisas acontecendo, eu também vejo, mas eu sei que nós podemos ir muito além. Eu sei que o que Deus tem para nós é muito maior. Eu sei que nós podemos fazer mais. Eu sei que temos potencial para em Deus produzirmos muito mais do que temos produzido. Eu sei disso. E se nós começarmos a prestar atenção em determinados detalhes, nós vamos ver a proporção do nosso potencial.
Antes da gente, então, fazer algumas aplicações pertinentes a essas questões, deixa eu te falar acerca da arca. Eu falei rapidamente, mas a arca da aliança, essa arca da aliança, ela foi feita, ela foi construída por uma ordem de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 25, se você gosta de referência e quer anotar, a partir do verso 10, nós vemos a ordem de Deus para a confecção da arca. Deus chama Moisés e diz: você vai construir uma arca. Ele está determinando sobre os utensílios do templo. Ele fala sobre as medidas do tabernáculo, sobre as medidas externas, sobre a medida interna. Ele fala sobre as medidas do tabernáculo. Você vai entrar no pátio e vai haver ali então o altar do sacrifício. Passando o altar do sacrifício, você vai deparar-se com a bacia de bronze, onde você vai se lavar para entrar no lugar sagrado. E Deus vai dando todas as orientações de como Ele iria fazer cada um dos utensílios. Você vai entrar no lugar santo e vai haver a mesa dos pães, e depois vai haver o altar do incenso, vai haver do lado oposto a menorá, que simboliza o Espírito Santo, a presença de Deus, e no lugar sagrado, no santo dos santos, o único utensílio será a arca. E Deus dá todas as orientações, Ele detalha, Ele dá detalhadamente a forma como tem que fazer, o material a ser usado, as medidas, todas as dimensões de tudo. Deus detalha tudo. Então a arca foi feita por uma ordem de Deus, porque havia um simbolismo por trás daquilo. Deus queria nos ensinar o seu povo. O povo teria que aprender acerca das coisas, teria que estar aprendendo detalhadamente acerca das coisas. Deus, Ele gosta de nos ensinar de uma forma interessante. Ele faz com que a gente vá descobrindo. Existem coisas que Deus poderia simplesmente apontar o caminho, né? Faça assim. Mas não, Ele permite que a gente vá descobrindo. Tem um episódio das varas, que era um dos utensílios que ficava, ou um dos elementos que tinha dentro da arca, que foi escolhida de uma forma interessante, para estar ali, a vara de Arão que floresceu. Deus queria escolher um grupo, uma família, para estar representando ou fazendo serviço dentro do seu templo. E Deus diz assim: cada uma das 12 famílias trará uma vara e porá dentro do santo dos santos. E no dia seguinte, a vara que florescer, essa é a família. Deus poderia dizer assim: a família de Arão, e acabou, mais simples. Mas Deus, Ele quer mais do que nos ditar ordens, Ele quer nos dar experiências. Ele quer mais do que mostrar o caminho, Ele quer que em alguns momentos nós estejamos fazendo a caminhada, porque na caminhada nós aprendemos, queridos. Nós aprendemos muito na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Há descobertas dentro do reino que precisam ser vivenciadas por nós. Então a arca não apenas foi uma ordem de Deus, mas representava a presença de Deus no meio do povo. Êxodo 25, 22, o texto diz isso, que a arca representava a presença de Deus no meio do povo, e Davi não abriu mão da presença de Deus. Ela representava a sustentação do tabernáculo, de acordo com Êxodo 40, 21, e de acordo com Números 10, 33, ela representava já a figura da igreja. A igreja que nem existia ainda, mas profeticamente já estava sendo de alguma forma profetizada, que aquela arca representava. Ou seja, hoje nós somos a arca de Deus. Nós portamos a glória de Deus. Se o mundo quiser ver a glória de Deus, não olha mais para a arca, olha para você. Você entende? Isso é uma responsabilidade que nós temos. São figuras que o Antigo Testamento usava. E ela é também a figura do Messias, conforme o escritor de Hebreus escreveu no capítulo 8, a partir do verso 8. E aonde a arca ia, o povo teria que acompanhar, porque nós não podemos e nem queremos caminhar sem a glória de Deus, sem a direção de Deus. Então nós vemos que a arca foi um projeto de Deus. E havia também uma determinação de Deus sobre o que deveria ter na arca, e também a forma de confeccionar a arca, o material da arca. E o material da arca nos traz assim algumas lições bem interessantes.
texto da palavra de Deus diz que a arca foi feita de madeira de acácia e deveria ser coberta de ouro. Era madeira de acácia que deveria ser banhada de ouro. Madeira de acácia, mas quando você olhasse para ela, você teria que ver o ouro, porque não havia falha que pudesse ver a madeira. Ouça que interessante, a madeira de acácia, ou a acácia em si, é um arbusto do deserto, sem nenhuma expressão. Principalmente na época de seca, são arbustos muito feios, que na verdade você olha e pensa que aquilo ali não vale nada, e não vale mesmo. É um tipo de madeira que não serve para nada. Ninguém usa madeira de acácia para fazer um móvel. Ninguém usa madeira de acácia para fazer nada, porque não presta. É um material sem muita serventia. Mas Deus mandou fazer a arca com a madeira de acácia. Sem expressão, contém muitos espinhos, não tem consistência e nem beleza alguma. E muitas delas são tóxicas e outras são venenosas. Ouça, Deus mandou construir a arca com uma madeira sem expressão, sem beleza, com espinhos. Algumas eram tóxicas e outras eram até venenosas. E Deus mandou fazer a arca com esse material, de uma planta sem valor. Deus fez uma arca para carregar o seu mover, de uma madeira vagabunda. Eu acho que esse é o termo que nós usaríamos nos dias de hoje. Deus manda fazer uma arca que deveria conter a sua glória, mas que ela deveria ser forrada de ouro, para todos que olhassem para ela, vissem o ouro e não a madeira. Ouça, nós hoje somos a arca de Deus e carregamos a arca e a glória de Deus. Mas todos nós, sem exceção, somos madeira vagabunda. Todos nós temos os nossos espinhos. Alguns de nós somos tóxicos, outros somos venenosos. Em suma, nós não valemos muita coisa. Mas aprove a Deus pegar esse material que é você e que sou eu, que não vale nada, e cobrir de ouro. E quem olha para você hoje não vê a acácia, só vê o ouro. Esse é o projeto de Deus, olharem para você hoje e ver só a glória dele. Aprove a Deus pegar pessoas como eu e como você, sem valor nenhum. Se alguém disser para você, você é um nada, você é um João ninguém, eles estão certos, até certo ponto, porque a partir do momento que Deus te pegou e construiu a arca, e te cobriu de ouro, e disse, a partir de hoje, você vai carregar, você vai ser o portador da glória de Deus. Então a coisa muda de figura. Olha para o seu vizinho, dá uma olhada nos olhos do seu vizinho e diga para ele, você é vagabundo. Diga para ele, seu vagabundo. Vocês gostam? Agora olha de novo e diz assim, mas eu vejo a glória de Deus na sua vida. Eu vejo a glória de Deus na sua vida. Deus decidiu me revestir de ouro. Ele decidiu revestir você de ouro. Deus decidiu fazer com quem olhasse para você visse apenas a glória de Deus. É esse o projeto de Deus. As pessoas lá fora precisam olhar para você e ver que há algo em você que é diferente, que há algo em você que é sobrenatural, e que cobre as imperfeições, e que cobre aquilo que não presta, e faz com que você seja hoje um material valioso, meu querido, porque quando alguém vê algum material folheado a ouro, não quer nem saber o que tem por dentro, porque o que sobressai agora é o ouro. O que sobressai é o ouro. Nós fomos revestidos da glória de Deus. Diga, eu fui revestido da glória de Deus.
Diga: eu porto a glória de Deus. Eu carrego a glória de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Os elementos que deveriam estar dentro da arca também foram selecionados por Deus. A arca contém os elementos fundamentais para que a nossa vida não esteja fora do propósito. Ela foi criada como um sinal da nossa mudança. A arca foi projetada para representar a nossa mudança. As pessoas, o amigo antigo, o amigo de copo, o amigo da esquina, o amigo das baladas, tem que olhar para você hoje e ver uma diferença. Rapaz, você mudou tanto, você está estranho. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Quando falarem que você está estranho, é um bom sinal. Agora, quando tem amizade com você e depois de alguns anos dizem assim: você é crente? Sério? Eu nem sabia. Sério? Não, você está de brincadeira, né? Não, fala sério. Você está me pilhando. Aí tem alguma coisa errada. Você ainda está na Cássia. Está no máximo no processo de revestimento aí. Mas alguma coisa precisa mudar, não é? Então, a palavra de Deus diz que ela foi criada como um sinal da nossa mudança e representa a presença de Deus no meio do seu povo. A arca, ela continha 3 elementos. Dentro da arca, Deus determinou que fosse colocado as tábuas da lei, a vara de Arão e uma porção do maná. E tudo isso também tem um significado de muita expressão. As tábuas da lei, todos sabem do que se trata. Moisés subiu ao alto do monte, no Monte Sinai ou do monte de Deus, enfim. Ele sobe no alto de um monte, e ali então ele recebe as tábuas da lei. O texto da palavra de Deus diz que Deus, ele entregou as tábuas prontas a Moisés, e Deus levou 40 dias para escrever os seus princípios, para que Moisés pudesse levar ao povo. Mas Moisés chega lá embaixo com as tábuas da lei, e o povo está com o bezerro de ouro, e Moisés fica irado, e ele quebra as tábuas da lei. Moisés foi o primeiro que literalmente quebrou a lei de Deus. Ele quebrou as tábuas da lei. E Deus então mandou fazer outra. Deus fez a primeira, mas agora a outra ele vai ter que esculpir, ele vai ter que fazer. E manda colocar essas tábuas dentro da arca. Era um sinal, porque falava da restituição dos princípios. Deus estava restituindo os princípios. Muitas vezes nós vivemos quebrando os princípios de Deus. Quantas vezes nós quebramos princípios de Deus? Às vezes quebramos princípios de Deus sem percebermos que estamos quebrando princípios de Deus. Mas Deus estava falando sobre tudo, dentro dessa iniciativa de colocar as tábuas da lei dentro da arca, que um ministério, para ser forte, precisa estar fundamentado na unção da palavra. Amados, ouça, para o seu bem, para o bem da igreja de Cristo, um ministério pode aparentar ter unção, um ministério pode aparentar ser poderoso, um ministério pode aparentar ser animado, um ministério pode aparentar ser pentecostal, um ministério pode aparentar ser portador de muitos dons, mas se esse ministério não estiver fundamentado na palavra, ele não pode ser o portador da glória de Deus. Tudo dentro da igreja precisa ter a base da palavra, mas não é a base como argumento, como um chavão, mas como princípio. E foi esse o argumento de Deus. Nós precisamos fazer tudo o que fazemos, caminhar as caminhadas que caminhamos, elaborar os nossos projetos, tanto espirituais, eclesiásticos, como pessoais, pautados na palavra. Ou as coisas não vão funcionar, ou podem até vir a funcionar, mas não dentro dos projetos que Deus tem para as nossas vidas. Mas Deus mandou botar também o maná. E o maná fala da provisão, da restituição, do alimento. Durante o período no deserto, o povo não tinha o que comer e Deus providenciou o maná. O maná era a comida do milagre. Era a provisão de Deus
no milagre, dia a dia. Olha a mensagem que Deus traz, principalmente para a igreja hoje, nos dias de crise. Existem pessoas hoje que estão vivendo uma crise, porque o país está em crise. Se fala muito em crise, e todos nós temos determinadas preocupações acerca disso. Talvez haja algumas pessoas aqui que estão orando em função do seu emprego, em função da sua provisão, porque estão hoje sem saber exatamente o que vão fazer amanhã, mas o maná apontava para essa provisão de Deus, era uma provisão diária. Deus não mandava brotar o maná para a semana, para o mês, para o ano, não, Ele mandava diariamente. O povo tinha que crer que ia dormir essa noite, e no dia seguinte, milagrosamente, a provisão estaria ali. Aponta para a fé, na provisão, aponta para descansarmos em Deus. A igreja, aquela que é portadora da glória de Deus, precisa confiar na provisão do seu Deus. É claro que temos que fazer a nossa parte, mas nós precisamos confiar na provisão de Deus. Muitos querem prosperidade pelo seu trabalho ou pela oração, mas prosperidade, ela vem muito mais do que pela oração ou pelo trabalho. A prosperidade é muitas vezes também um sinal de uma aliança que nós temos com Deus. É um resultado à obediência à palavra. E isso está claro nesse texto, quando aponta o maná dentro da arca. O maná como sinal de provisão para a igreja. É resultado de oração? É resultado da nossa fé? Sim. É resultado do nosso trabalho? Sim. Mas nós não podemos esquecer, Deus tem uma aliança conosco. Isso é uma bênção. Deus tem uma aliança conosco. O Senhor é o grande provedor do seu povo, mesmo no meio do deserto, porque eles estavam no deserto. O Senhor é o grande provedor do seu povo, mesmo no meio da crise. O Senhor é o grande provedor do seu povo. E também a vara de Arão, que fala sobre a restituição da voz profética. Como eu disse, a vara de Arão floresceu dentro da arca, dentro dos propósitos de Deus. Houve uma rebelião em Israel, a rebelião de Corá. E então, eles estavam numa briga dizendo, todos somos profetas, Deus pode falar através de todos nós. E Deus mandou fazer essa prova, e cada um trouxe uma vara seca, e depositou dentro do Santo dos Santos, na arca do concerto. E no dia seguinte, eles foram até lá, e todas as varas estavam secas como no dia anterior, mas a vara de Arão, porque cada vara tinha escrito o nome da sua família, e a vara que estava escrito o nome Arão, não apenas floresceu, mas ela deu fruto, tinha amêndoas na vara, diz o texto da palavra de Deus. Ou seja, da voz profética para o seu povo, Deus estava falando que Ele estava mostrando que Ele havia escolhido uma família para ser a família de profetas em Israel. Obviamente nós estamos vivendo um outro momento, e a vara de Arão ficou dentro da arca que representa a igreja hoje, porque hoje todos nós temos essa voz profética. Às vezes é tão difícil dentro da nossa cultura religiosa entendermos isso, porque nós fomos criados dentro de raízes religiosas que apontam sempre um sacerdote. Se você foi criado no catolicismo, você via o padre como responsável por todos os tipos de ritos da igreja. Se você foi criado numa igreja evangélica, você vê sempre o pastor ou os pastores como os responsáveis por todos os ritos de evangelização, todo o peso, todas as responsabilidades. Mas a arca aponta para outra direção. Ela diz que dentro da arca, dentro de você, dentro do portador da glória de Deus, existe uma voz profética. Ou seja, a responsabilidade de evangelizar é minha, mas também é sua. A responsabilidade de falar do amor de você, de Deus, do amor de Deus é de todos nós. Há uma responsabilidade sobre a igreja. A responsabilidade de testemunhar é de todos nós. E às vezes nós falamos isso como uma responsabilidade, mas é muito mais do que isso. Nós não podemos ver ou não devemos ver como uma responsabilidade, mas como um direito. E quando nós colocamos dessa forma, parece que fica mais suave, né? É um direito da igreja ter a voz profética.
É um direito seu ganhar almas. É um direito seu evangelizar. É um direito seu falar do amor de Deus. É um direito seu mostrar para os seus familiares acerca do que Deus fez na sua vida. É um direito seu mostrar para as pessoas que hoje você está revestido de Deus. É um direito seu, não é uma obrigação, mas é um direito. Uma oportunidade que Deus nos deu. A vara de Arão nos mostra que é o tempo de frutificar. Porque havia amêndoas de um dia para o outro. Frutos rápidos, frutos que podem brotar milagrosamente, porque não está naquela vara o poder, mas na glória que há na arca. A glória que Deus te deu, a glória que Deus ministrou sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso, amados. As pessoas lá fora continuam nos vendo como madeira de acácia, como material sem valor. O mundo continua nos vendo como espinheiros. As pessoas continuam nos vendo como pessoas tóxicas. Mas Deus mudou essa realidade e nos chamou de vozes proféticas. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar no que Deus fez e está fazendo na sua vida. Você precisa acreditar no valor que Ele te deu. A vara floresce e dá os seus devidos frutos. O último ponto que eu gostaria, não, o último ponto ainda não, o penúltimo, mas eu vou ser rápido. O penúltimo ponto fala acerca do mover da arca, que é praticamente em torno do que se gira essa mensagem que nós lemos. Deus orientou que maneira a arca deveria ser feita. Deus orientou a forma como a arca deveria ser construída, o tipo de madeira, o tipo de revestimento, o material que deveria ter dentro. Então já vimos tudo isso, mas Deus orientou também a forma como a arca deveria se mover. Ouça, por que Uzá foi fulminado? Porque Davi fez tudo certo, o povo fez tudo certo, da forma errada. A Bíblia diz que a arca deveria se mover através dos sacerdotes. A arca era um utensílio relativamente pesado. Então as pessoas, os sacerdotes, deveriam, um em cada ponta, pegar a arca e botar nos seus ombros e andar com a arca, dar passos curtos com a arca e caminhar com a arca nos ombros. Mas Davi teve uma brilhante ideia. Ele não pediu orientação a Deus, mas a brilhante ideia dele foi: nós vamos sofisticar, nós vamos incrementar, nós vamos colocar em cima de um carro de bois. Vai ser mais legal, vai ser mais interessante, mais suntuoso, mais sofisticado. É interessante que a raiz da palavra sofisticado ou sofisticação, essa palavra, ela deriva da palavra sofisma. Sofisticação vem de sofisma. Sofisma significa engano. Algo que tem uma aparência, mas não tem conteúdo. Sofisticação. Sempre quando nós pensarmos em sofisticação, nós estamos lá nas raízes, pensando em algo que quer aparentar ser mais do que realmente é. E Davi, ele fez isso. Ele trouxe a arca e colocou em cima do carro de bois. E então deu no que deu. O mesmo Deus que mandou fazer a arca e disse o que deveria ter dentro da arca, Ele determinou a forma como a arca deveria ser conduzida. A forma que a glória de Deus deveria alcançar as pessoas. A glória que Deus se moveria no meio do seu povo. A forma como nós nos moveríamos na direção das pessoas. No ombro dos sacerdotes. Ouça. Hoje há muitas tecnologias para a pregação da palavra. Nós temos um programa de rádio em que nós pagamos, você com seu dízimo, com sua oferta, paga, para que o evangelho seja pregado, e o evangelho é pregado na rádio. O Peter hoje me mandou uma mensagem uma mensagem no WhatsApp, para que nós pudéssemos voltar a gravar aqueles vídeos de 2 minutos, para que a mensagem do evangelho seja divulgada. Há a sofisticação da televisão, da internet, de informativos bonitos,
A sofisticação para a pregação do Evangelho, algumas vezes nós pagamos para o Evangelho ser pregado, e nós nos sentimos tranquilos, porque afinal de contas estamos investindo, e as coisas têm acontecendo, e a bem da verdade, tudo que acontece aqui é fruto do teu investimento. Você está me ouvindo? A bateria que eu acabei de trocar aqui, foi paga com teu dinheiro. Isso é um investimento, isso vale muito. Vale muito o investimento de tudo que tem aqui, porque tudo que tem aqui é fruto do nosso investimento. E eu não vou dizer que isso não tenha valor. É uma forma de nós lidarmos com a obra e fazermos com que a obra seja impulsionada, com que a glória caminhe, com que o reino chegue às pessoas. Mas nós não podemos permitir que essas questões sejam para nós o que o carro de boi foi para Davi. Porque a palavra de Deus diz que a obra de Deus tem que caminhar nos nossos ombros. Nós precisamos voltar a sentir o peso nos ombros pelas responsabilidades de conduzir a obra de Deus. Nós precisamos voltar a ser responsáveis e trazer para nós as responsabilidades de colocar o peso da perdição dos nossos familiares nos nossos ombros. O peso da perdição das famílias dessa cidade nos nossos ombros. Nós temos que chamar para nós as responsabilidades pela ministração do Evangelho, a ministração do Evangelho, o alcance das famílias, o alcance das vidas, a salvação das pessoas, é responsabilidade nossa e não vai funcionar da forma adequada se não tivermos sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Uzá foi fulminado, e uma festa se transformou em pranto, uma alegria se transformou em um funeral, porque ao invés dos sacerdotes estarem carregando a arca nos ombros, preferiram colocar nas costas de um boi. Mas Deus não chamou bois para fazer a sua obra. Deus chamou a mim e a você. Deus não quer confiar a sua obra à tecnologia, não que ela não seja útil, mas Ele quer confiar a sua obra a você e a mim. E nós precisamos ter essa consciência. Trazer de volta essa consciência para as nossas vidas. Nós precisamos trazer de volta essa responsabilidade. A glória de Deus, ela precisa ser colocada nos nossos ombros, no ombro dos crentes. A glória de Deus precisa ser assumida por nós. Devemos ensinar as pessoas que estão ao alcance da nossa voz a paixão pelas almas, mas não com discursos, mas com a nossa paixão. Paixão se ensina com paixão. Nós precisamos ser apaixonados novamente pela obra. Mas a verdade, amados, é que à medida que a igreja cresce, essa paixão diminui. Quando éramos poucos, esses poucos tinham a responsabilidade, a consciência da responsabilidade. Hoje somos muitos, então se eu não fizer, você faz. E se você não fizer, ele faz. E se ele não fizer, ela faz. E assim por diante. E dessa forma, se não vigiarmos, ninguém faz. Mas não é uma responsabilidade de bois, é minha responsabilidade sua. Nós precisamos assumir isso outra vez. E para terminar, agora para concluir, onde a arca pousa, vem a prosperidade. Diga, onde a arca repousa, vem a prosperidade. Honestamente, quem quer ser próspero aqui? Só quem quer ser próspero. Isso, abaixa a mão. Agora só quem quer ser miserável, levanta a mão. Teve um que levantou a mão lá na galeria, mas claro que ele não entendeu, né? Queridos, ouça. A arca foi enviada para a casa de Obed-edom. Obed-edom era o nome de um homem, de um sujeito. Ele era um geteu. Ele não tinha aliança com Jeová. Davi,
ele viu a tragédia que aconteceu, e ele provavelmente pensou assim: se tiver de morrer mais alguém, que seja um pagão. Eu vou mandar ele lá para a casa do outro, porque se acontecer alguma tragédia, que seja na casa de alguém que não seja o meu irmão, que não seja o meu parente, que fique para lá. Mas mais uma vez as coisas aconteceram de forma diferente do que Davi previu. Davi, ele deveria ter levado a arca para a sua casa, mas não quis correr riscos. Ele não queria colocar a sua cara na reta. Ele não quis correr esses riscos. Todo mundo observa, amados, quando nós não corremos riscos por causa da glória de Deus. Todo mundo observa quando nós não queremos colocar a nossa cara na reta. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe quem são os apaixonados pelo reino. Todo mundo percebe quem coloca o peso nos ombros. Todo mundo percebe isso. Nós pensamos que não, mas percebe sim. E você não precisa destruir a arca. Você não precisa pisar em cima da arca. Não precisa se desfazer da arca. Precisa apenas não assumi-la. Não levar para a tua casa. Não assumir as responsabilidades pela arca. As pessoas, os crentes, eles observam. Eu não sei porquê, mas há pastores, eu tenho a sensação de que há pastores que pensam que membros de ovelhas são tolos e que não veem as coisas. Às vezes eu tenho essa sensação, mas não são. As pessoas observam. Os discípulos observam tudo, inclusive as atitudes dos seus líderes. E às vezes nós negamos a arca na nossa casa, preferimos que vá para a casa do outro. Mas o texto nos diz que onde a arca está, vem a unção e a prosperidade. Quem assume a glória de Deus, a presença de Deus, quem se torna anfitrião da glória de Deus, recebe a prosperidade, vê a bênção na sua vida, porque é isso que diz o texto da palavra de Deus. Ali ficou por 3 meses, na casa de Obed-edom, verso 14 do capítulo 13. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Nós queremos a glória, nós queremos a prosperidade, nós queremos a bênção, mas não queremos assumir as responsabilidades das quais provém todo esse pacote. Mas Obed-edom assumiu. Ainda bem que ele não pediu um relatório da arca. Mas por que vocês querem deixar a arca aqui? Ainda bem que ele não perguntou: é a arca de Deus, eu quero. É a arca da aliança. Poxa, deixa aí em casa, legal. Se ele pede um relatório, não, mas aqui, como é que é isso? Deve dar muito trabalho, rapaz. Como é que se limpa isso? Eu posso chegar perto? Qual é o histórico dela? De onde ela veio? O que aconteceu para vocês não quererem na casa de vocês? Aí ele dizia: não, aqui não, cara, pelo amor de Deus, eu tenho filhos. Uma criança dessa vai brincar, imagina. O Leandrinho brincando perto da arca, mete a mão na arca, derruba a arca, é fulminado. Não, quero isso aqui não. Imagina uma criança dessa brincando, não pode. Quero isso aqui não. Mas ele quis. Ele assumiu riscos, com um histórico que era desfavorável, pelo menos ali. E ele ficou com a arca 90 dias. Ele ficou com a arca 90 dias. Amados, nós estamos desenvolvendo um projeto, uma visão. A visão do Mover Celular, do Fruto Fiel, ela envolve projetos nos quais nós assumimos responsabilidades. Nós assumimos responsabilidades com Deus e com os nossos irmãos. Nós abrimos a nossa casa para a arca do Senhor, para que a arca habite na nossa casa. Quando nós abrimos a nossa casa e começamos uma célula e começamos a falar do amor de Deus, nós estamos trazendo a arca para a nossa casa. Quando nós assumimos que vamos estar trabalhando para o Senhor, nós estamos botando a arca nos ombros. E existem muitas pessoas que ainda não estão vendo a glória de Deus, porque nós ainda estamos nos negando a cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Existem muitas pessoas que jamais entrariam numa igreja, não num primeiro convite, mas entrariam na sua casa, entrariam na casa do seu amigo, para ali fazerem uma oração, para ali ouvirem a palavra, para ali a arca do Senhor fazer cumprir os seus propósitos. Existem muitas pessoas
que não estão ao alcance da minha voz, mas estão ao alcance da sua voz. Você provavelmente tem amigos que, se ligarem à Rádio Caledônia, de segunda a sexta, 11:45, vão ouvir um pastor, no caso eu, que eles não conhecem, e eles podem até achar a palavra bonita e interessante, mas nunca virão na igreja através da palavra de um pastor que eles não conhecem, por mais que gostem. Mas se eles ouvirem uma palavra sua, ele vai acreditar, porque eles conhecem a você, mas não me conhecem. Existem pessoas que não estão ao meu alcance, mas estão ao seu alcance. Existem pessoas que não estarão vulneráveis às palavras dos líderes aqui, mas estarão vulneráveis às suas palavras. E essa é a responsabilidade de colocarmos a arca nos ombros e trazê-la para a nossa casa, para o nosso convívio, e fazermos com que as pessoas percebam a glória de Deus em suas vidas, possibilitem ser alcançadas. A igreja só crescerá se nós crescermos. Nós pensamos em crescimento numérico, mas não pensamos no crescimento pessoal. No dia que nós assumirmos as nossas responsabilidades, nós vamos crescer como igreja. Você entende? Como igreja, nós vamos crescer como igreja. Mas se nós não conseguirmos gerenciar aquilo que Deus tem nos dado, as responsabilidades que Ele tem nos dado, e não conseguimos transformar isso, queridos, em crescimento para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, como Ele nos confiará coisas maiores? O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos como vasos de barro. Ele provavelmente estava pensando na arca quando disse isso, mas ele diz: aprove a Deus guardar grandes tesouros nesse barro, ou nesse vaso, que não vale muita coisa. Deus, ele decidiu guardar um tesouro maravilhoso em você. Você tem respostas que muitas pessoas estão necessitando. Você tem palavras que podem mudar a realidade de vidas. Você precisa assumir a vara de Arão na sua vida. Você precisa assumir as tábuas da lei como algo profético nos seus lábios. Você precisa assumir a prosperidade, a provisão de Deus em você. Nós precisamos disso. Nós precisamos acreditar que juntos podemos revolucionar essa cidade. Eu não tenho poder e voz de alcance para revolucionar o mundo. Eu não tenho pretensão de revolucionar o mundo, mas eu tenho pretensão de revolucionar a minha cidade. Nós temos que ter essa pretensão de revolucionar o nosso lar, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Nós podemos transformar a nossa cidade em uma referência em muitas coisas boas, porque nós temos uma mensagem. Afinal de contas, apesar de sermos acácias, nós somos revestidos de ouro e portamos a glória de Deus. Nova Friburgo tem conseguido coisas que às vezes nós não percebemos a dimensão. Há pastores que vêm no nosso conselho de pastores ministrar, e eles ficam impressionados com a unidade que algumas igrejas e alguns pastores conseguem desenvolver, com determinadas coisas que conseguimos fazer juntos, não necessariamente a nível de cidade, mas a nível de ministério, de um orientar o outro, de um ajudar o outro, de um investir na vida do outro, e caminharmos em unidade. Nós juntos poderemos fazer coisas grandes, mas nós precisamos assumir as responsabilidades, para que outros usás não venham ser fulminados ao nosso lado, sem que a gente possa fazer nada. Nós precisamos fazer a coisa certa, da forma certa. Você entende? Há muitas pessoas que dizem assim: eu creio em Deus, mas do meu jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo amor e carinho: você vai para o inferno do seu jeito. Com todo amor e carinho, eu estou esclarecendo isso para você. Porque não existe o nosso jeito de servir a Deus. Deus estabeleceu o jeito dele. Dizer que eu sirvo a Deus do meu jeito é mais ou menos dizer: eu carrego a arca do meu jeito. A intenção pode ser a melhor, amados,
mas Deus já determinou a forma que Ele quer ser servido. Imagina você chegar no restaurante e dizer assim: garçom, eu quero, por favor, essa peixada aqui. Não, eu vou te servir do meu jeito. Você vai comer pizza hoje. Não, garçom, eu quero peixe. Você pode até pagar pelo peixe, mas vai comer pizza, vai ser servido do meu jeito. Deus estabeleceu a forma como Ele quer ser servido e o caminho para chegar a Ele. E o caminho é Jesus. Não adianta. Eu posso amar religiões, conceitos, santos, líderes, mas o único caminho para Deus é Jesus. E se eu não me render sinceramente a Jesus, eu não vou herdar a vida eterna. Não adianta, amado, não adianta eu te enganar, dizer assim: querido, se você trouxer um dízimo volumoso, aí você é salvo. Mas Deus, Ele é justo. Se você trouxer uma quantia de dinheiro aqui para construir o templo, para nós avançarmos aqui, é claro que Deus vai ver isso no seu coração, é claro que Ele vai te abençoar. Claro que vai. Eu espero que ninguém tenha gravado só essa parte da mensagem, né? E colocar na internet. Vai não. Se você der R$1 milhão para construir, 1 milhão dá para a gente fazer tudo que tem que fazer e sobra, né? Você vai para o inferno R$1 milhão mais pobre, porque doou para a igreja, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Só há uma forma, e Deus não está interessado em saber o que você tem no seu bolso, o seu poder de compra, não está interessado nisso. Ele está interessado em saber o poder de rendição que você possui. E é por isso que algumas vezes o nosso dinheiro atrapalha. Deus quer saber o poder de rendição, o tanto que você está disposto a se render aos pés dele. É isso que Ele está interessado. Ele quer que você faça do jeito dele. Amém? E o jeito dele é confiar na palavra, confiar na sua provisão e confiar que você é voz profética e confiar no Senhor. O jeito dele é colocar a arca nos seus ombros e caminhar. Eu quero fazer vários desafios aqui hoje. Já são 9 horas. E se alguém precisa sair, pode sair, não é? Mas eu gostaria muito que você ficasse até o final, porque eu tenho alguns desafios para fazer. Eu não vou levar mais de 15 minutos, mas eu tenho alguns desafios para fazer. O desafio número 1 é que você participe dessa campanha do Mover. Venha aqui na quinta-feira, ou em um dos núcleos na quarta, ou numa célula durante a semana, e venha na sexta-noite. E venha no sábado a partir de 1h da tarde, que eu tenho certeza que você vai ser desafiado, você vai ser impactado. O segundo desafio que eu tenho para fazer para você, amado, preste atenção. Todos nós conhecemos um desviado. Todos nós conhecemos alguém que não tem vindo mais à igreja, que desanimou, que aconteceu alguma coisa que ele desanimou. Todos nós conhecemos alguém que não é crente, que precisa ouvir o evangelho. Todos nós conhecemos. E nós estamos em oração também por essas pessoas. O nosso relógio de oração, que está funcionando por 21 dias, ou tem a proposta de 21 dias, tem orado também por essas pessoas. Quem aqui está no relógio de oração? Levanta a mão bem alto. Olha, esse povo todo está orando também por esse dia. E domingo que vem é o dia que nós estabelecemos assim como um dia de colheita, onde será ministrada uma palavra evangelística para que nós possamos alcançar corações. E você vai essa semana colocar a arca no seu ombro. E você vai em busca dessas pessoas. Você vai tirar o domingo de manhã para ir visitar uma pessoa. Ou um dia nessa semana para visitar alguém. Você vai telefonar para alguém. Enfim, você vai buscar alguém que se desencontrou. Alguém que perdeu o rumo. Alguém que está querendo botar a mão na arca, mas nem ousou ainda colocar a arca nos ombros. Como vamos botar a mão na arca sem antes colocarmos ela nos ombros? Mas você vai falar do amor de Deus para essas pessoas. E nós vamos no domingo que vem fazer uma grande colheita no nome de Jesus. Amém? Quantos querem fazer essa aliança comigo? Fiquem em pé então.